Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa aqui no Jesus Diário. Hoje a gente vai, mergulhar num relato muito poderoso lá do livro de Atos, capítulo 19, versículos 19 e 20, especificamente. E para guiar a nossa análise, estamos usando um material devocional muito bom, chamado O Evangelho Quebra os Ídolos da Cultura. A ideia aqui é investigar a fundo como que o Evangelho, quando chegou lá na cidade de Éfeso, que era um lugar super vibrante, mais complexo, né? Como ele não só tocou as pessoas individualmente, mas, confrontou toda uma estrutura cultural e espiritual que existia lá. A gente quer entender essa dinâmica transformadora da palavra de Deus nesse contexto. Para começar, acho que vale a pena a gente visualizar Éfeso, né? Não era uma cidadezinha qualquer. De jeito nenhum, era um caldeirão cultural religioso do mundo antigo, famosíssima pelo Templo de Ártemis, né? Uma das 7 maravilhas. Exato. E além dessa religião pagã oficial, que era forte e sustentava até uma economia ligada aos ídolos, Éfeso também era conhecida e muito por práticas de magia, sabe? Feitiçaria, ocultismo, era algo bem presente ali no dia a dia, um cenário desafiador, sem dúvida. Com certeza, bem desafiador. E é aí, nesse cenário todo, que o apóstolo Paulo chega pregando. O clímax que a gente vai focar está lá em Atos 19, versículos 19 e 20. Diz assim: Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado seu valor, achou-se que montava a 50.000 denários. E aí o versículo 20 conclui: Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Nossa, que cena forte, né? Um valor material enorme e um significado espiritual ainda maior. Uma cena impactante mesmo. 50.000 denários era muito dinheiro. Ok, então vamos começar a, desempacotar isso. O ponto de partida é esse choque cultural que o material destaca, né? De um lado, uma sociedade totalmente mergulhada na idolatria, no cultismo. Do outro, a pregação de Paulo com uma mensagem radicalmente diferente. E o interessante é que o evangelho não tentou, se misturar, achar um meio termo, ele foi direto ao ponto, confrontou mesmo. Exato, e essa confrontação ela vai além da esfera só do indivíduo, sabe? O evangelho do jeito que Paulo apresentou, ele desafiou a própria cosmovisão de Éfeso, a maneira como eles entendiam o mundo, o espiritual. O texto até menciona, um pouco antes, como a pregação expôs a inutilidade da magia. Desmascarou uns charlatões lá, uns falsos exorcistas. Uhum. Então, não foi uma coexistência pacífica, não. Foi um confronto direto com as bases espirituais e culturais da cidade. É fascinante essa colisão de reinos, né? O reino de Deus contra o império das trevas que estava ali estabelecido. E a resposta das pessoas? Foi na mesma intensidade. O texto fala de um grande número que praticava o cultismo. Não foram poucos. E eles não só se arrependeram internamente, tomaram uma atitude pública drástica, queimaram os livros de magia. Imagina a cena, uma fogueira com livros caríssimos. 50.000 denários. Sim, um valor absurdo para a época, talvez anos de salário para muita gente. E aí que fica interessante. O que essa queima simbolizava de verdade? Essa ação espetacular, ela nos leva direto ao primeiro princípio que o material devocional destaca. O evangelho não apenas informa, transforma. A fé genuína que nasceu ali não era só mais uma coisa na vida deles, sabe? Não era um acréscimo. Não era. Não foi um sincretismo religioso, misturar tudo. Foi uma substituição completa. Os ídolos representados ali pelos livros de magia, mas também pela idolatria geral a Ártemis, sendo abandonados publicamente para dar lugar ao senhorio exclusivo de Cristo. Reconhecer Jesus como o único Senhor. É bem o que Paulo descreve aos Tessalonicenses, que o material cita. Vos convertestes dos ídolos a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Faz todo sentido. E isso já conecta com o segundo princípio que o material traz. A obra do Espírito Santo é radical. Eu adorei a observação que fizeram lá. Eles não guardaram os livros por precaução, sabe? Nem para vender. Nem para vender, nem só para lembrar. Queimaram tudo, uma ruptura total, sem deixar ponte nenhuma,
para aquele passado de trevas. Precisamente. Essa radicalidade demonstra a profundidade da transformação que o Espírito Santo estava fazendo ali. A queima simboliza a rejeição completa, não só dos objetos, mas das práticas, da mentalidade, da dependência espiritual que competia com a nova fé em Cristo. Entendi. E isso levanta uma questão importante, né? Que o material propõe para a gente pensar hoje. Quais são os livros na nossa vida hoje? Talvez não sejam livros de magia, literalmente, mas, sei lá, hábitos, relacionamentos tóxicos, ideologias ou até formas de pensar que competem com o senhorio de Cristo. E que precisam ser identificados e, metaforicamente, lançados ao fogo. Jogados fora mesmo, né? Renunciados. Uma reflexão forte essa. E o impacto disso tudo não ficou só no indivíduo ou na esfera puramente espiritual, né? O terceiro princípio é chave. O Evangelho confronta estruturas culturais e econômicas. O movimento cristão em Éfeso começou a abalar o comércio. Toda a indústria de ídolos, de artigos mágicos, sentiu o golpe. Exatamente. Logo depois dessa passagem da queima dos livros, no mesmo capítulo 19 vem a revolta dos ourives, liderada por Demétrio. Verdade. E por quê? Porque as conversões estavam diminuindo a venda das imagens de prata do templo de Ártemis. O negócio deles estava sendo ameaçado. Mexeu no bolso. Mexeu no bolso. Isso mostra que o reino de Deus não opera isolado, sabe? Ele tem implicações sociais, econômicas, e ele não se curva aos interesses do mercado, quando esses interesses vão contra os valores do reino. Interessante pensar nisso no contexto geral. Sim, se a gente conecta isso, a gente vê o alcance do evangelho. Não é só a salvação individual, embora isso seja o centro, mas ele tem um poder inerente para desafiar e potencialmente transformar sistemas de poder, estruturas econômicas, normas culturais que se baseiam em coisas falsas ou injustas, como era o caso ali da economia idólatra de Éfeso, que explorava o medo, a superstição das pessoas. É a ideia por trás de passagens como 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5, que fala das nossas armas, que são poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando raciocínios, argumentos falsos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. O Evangelho mexe com as estruturas de pensamento também. E isso nos leva a outra pergunta que o material faz e que pode ser meio incômoda, né? Será que a nossa fé hoje em dia tem essa postura de confronto radical com a cultura quando precisa ter? Ou a gente tem se adaptado demais? O material menciona idolatrias modernas, tipo consumismo, hedonismo, certas espiritualidades meio misturadas. Como que a gente acha esse equilíbrio de ser relevante culturalmente, mas fiel à mensagem que confronta os ídolos de hoje? É o grande desafio, né? A aplicação prática que o material sugere dá uma pista boa. Seja sensível para dialogar, mas firme para confrontar. Isso pede discernimento, muita sabedoria. Não é fácil. Não é. Não se trata de ser hostil, de brigar com todo mundo, mas de ter clareza sobre os fundamentos da fé e não negociar o senhorio de Cristo. Requer identificar as idolatrias sutis da nossa época, que muitas vezes vêm disfarçadas. Verdade. E manter a guarda, como o apóstolo João adverte lá em 1 João 5,21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. É um processo contínuo, sabe? De avaliar, de se posicionar com sabedoria e amor. Entendi. E finalmente a gente chega no quarto princípio, que é assim, uma nota de esperança, de confiança. A vitória da palavra é certa. O desfecho do relato em Atos é triunfante, né? Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Mesmo com toda a oposição cultural, econômica, espiritual, a mensagem do Evangelho avançou. Foi imparável ali. Essa conclusão é fundamental. Ela reforça a soberania de Deus e a eficácia da sua palavra. Nenhuma cultura, por mais forte que pareça, nenhuma filosofia, nenhum sistema humano é páreo para o avanço do reino de Deus quando a palavra é proclamada em verdade e poder. Que bom ouvir isso. É a segurança que a gente tem, como diz lá em Colossenses 1,13, que Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso deve alimentar nossa fé na suficiência do Evangelho, não só para mudar vidas, mas para impactar a sociedade. E a terceira pergunta do material desafia justamente nisso. A gente crê nesse poder transformador em larga escala?
ou limitamos o evangelho só à nossa vida privada? É uma ótima pergunta. Então, tentando resumir as ideias fortes que a gente tirou desse material sobre Atos 19. O evangelho autêntico não é um verniz cultural, sabe? Não é um aditivo. É um fogo que consome ídolos. Onde a palavra de Deus é recebida de verdade, a idolatria perde espaço. Seja a idolatria antiga ou as modernas. Onde o Espírito Santo age, práticas ocultas, falsas espiritualidades são expostas. E onde Cristo reina supremo, a cultura inevitavelmente começa a ser transformada, mesmo que isso gere tensão. Exatamente essa dinâmica. A história de Éfeso em Atos 19, como o material explorou, é um lembrete muito vivo dessa natureza transformadora e radical da fé cristã. E nos desafia a olhar para dentro, né? Será que existem livros ou apegos ocultos na nossa vida que precisam ser totalmente entregues, lançados nesse fogo da consagração a Cristo? A mensagem é clara: não dá para dividir a lealdade. Uhum. E talvez um pensamento final para a gente levar, construindo em cima disso. A cultura de hoje tem as suas próprias formas de idolatria, né? Talvez mais sutis que queimar livros de magia. Pensar na busca por imagem nas redes sociais, na pressão por sucesso a qualquer custo, na dependência da tecnologia, em ideologias que a gente abraça sem criticar. Verdade, são muitas coisas. Essas coisas exigem a mesma vigilância e discernimento dos cristãos lá de Éfeso. A questão que fica é, como que a gente pode, hoje, aplicar esses princípios? De identificar nossos ídolos, confrontar, primeiro em nós, depois na cultura, com amor e confiar na palavra, para garantir que ela continue a crescer poderosamente e prevalecer em nós, nas nossas comunidades, mesmo diante dos novos templos de Ártemis e livros de magia modernos. É a questão essencial, né? A ousadia de Paulo, a resposta radical dos Efésios, tudo isso inspira a gente a viver uma fé autêntica, corajosa, confiando totalmente no poder do Evangelho. Que a gente possa refletir nisso. E como o material conclui de forma perfeita, só lhe deu glória. A Deus somente seja a glória.